Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem viver intensamente em 70 anos, enquanto outras apenas existem por 100? Porque há momentos em que um único dia parece conter uma eternidade de significado, enquanto décadas inteiras escorrem entre nossos dedos como areia. Existe um salmo na Bíblia, escrito por um homem que testemunhou o impossível, que viveu 120 anos atravessando desertos e confrontando faraós, e que descobriu o segredo mais profundo sobre o tempo, a eternidade e o propósito humano. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir não é apenas teoria teológica, mas verdades confirmadas por arqueólogos, linguistas e historiadores que transformarão completamente sua compreensão sobre como viver cada dia que Deus lhe concede. O Salmo 90 é único entre todos os 150 salmos. É o único atribuído a Moisés, o libertador de Israel, o homem que falou face a face com Deus. Imagine o contexto. Estamos no deserto do Sinai, uma região que hoje corresponde à península situada entre o Golfo de Suez e o Golfo de Acaba, uma área de aproximadamente 60 mil quilômetros quadrados de terreno árido e montanhoso. Arqueólogos que estudam rotas de êxodo identificaram que a jornada do Egito até Canaã, que deveria levar cerca de 11 dias caminhando diretamente, transformou-se em 40 anos de peregrinação. 40 anos! Para você ter uma ideia, geólogos confirmam que as temperaturas naquela região chegam a 50 graus Celsius durante o dia e podem cair para próximo de 0 à noite. Antropólogos culturais explicam que nenhuma civilização daquela época conseguia sustentar populações grandes em desertos por tanto tempo, mas Israel sobreviveu com mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Foi nesse contexto de mortalidade diária, vendo uma geração inteira cair no deserto por incredulidade, que Moisés escreveu esta oração profunda. Vamos mergulhar no texto completo, palavra por palavra, descobrindo os tesouros que estudiosos levaram séculos para desenterrar. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A palavra hebraica para refúgio aqui é Maon, que não significa apenas um esconderijo temporário, mas uma habitação permanente, um lar. Linguistas explicam que este termo era usado para descrever a toca de um leão, um lugar de segurança absoluta e domínio. Moisés não está dizendo que Deus é um abrigo ocasional, mas o lar eterno onde gerações inteiras encontram sua verdadeira morada. Historiadores documentam que naquela época, nômades do deserto dependiam completamente de encontrar cavernas e formações rochosas para sobreviver às tempestades de areia que podiam matar em minutos. Mas Moisés declara: nossa caverna, nossa rocha, nosso lar eterno é o próprio Deus. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aqui está algo fascinante que geólogos modernos confirmaram. As montanhas realmente nasceram. A teoria da tectônica de placas explica que as cadeias montanhosas se formaram ao longo de milhões de anos, através do choque de placas continentais. As montanhas que Moisés via no Sinai, como o Monte Horebe, com seus 2.400 metros de altitude, são geologicamente antigas, formadas há aproximadamente 600 milhões de anos. Mas Moisés, inspirado pelo Espírito, sabia algo que a ciência só confirmaria milênios depois. Até mesmo as estruturas mais permanentes que conhecemos tiveram um começo. Deus, porém, existe de eternidade a eternidade. A expressão hebraica é meolam ad olam, literalmente de oculto a oculto, referindo-se ao tempo que está além da compreensão humana, o tempo antes do tempo. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai, filhos dos homens. A palavra para pó aqui é daka, que significa literalmente algo esmagado, pulverizado até a forma mais fina possível.
Arqueólogos que estudam práticas funerárias do Antigo Oriente Próximo explicam que povos contemporâneos a Israel frequentemente mumificavam seus mortos na tentativa de preservar o corpo eternamente. O Egito, de onde Israel havia saído, gastava fortunas imensas em pirâmides e processos de mumificação. Mas Moisés, tendo vivido 40 anos na corte egípcia, rejeita completamente essa visão. Ele entendeu algo profundo. Não importa quanto tentemos preservar nossa existência física, Deus nos reduz ao pó. Mas observe a segunda parte. Tornai. Deus chama de volta. A morte não é o fim, mas uma transformação na presença daquele que existe além do tempo. Porque 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Físicos modernos que estudam relatividade do tempo ficariam impressionados com esta declaração de Moisés. Einstein provou que o tempo não é absoluto, mas relativo à velocidade e gravidade. Moisés, 3.500 anos antes, já declarava que o tempo é radicalmente diferente na perspectiva de Deus. A palavra hebraica ki, que inicia este verso, é uma partícula de ênfase, como se Moisés dissesse: ouçam bem isto. Uma vigília da noite, conforme historiadores militares explicam, era um período de 3 a 4 horas em que soldados faziam guarda. Para Deus, 1000 anos humanos passam com a mesma velocidade de um único turno de vigia noturno. Tu os levas como corrente de água. São como sono. De madrugada são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce. À tarde é cortada e seca. Aqui temos uma das metáforas mais poderosas sobre a fragilidade humana. A palavra zeren, traduzida como corrente, significa literalmente uma enchente repentina. Geólogos que estudam o deserto do Sinai explicam que aquela região experimenta o fenômeno chamado flash flood, quando chuvas raras e intensas criam torrentes devastadoras que aparecem e desaparecem em horas, carregando tudo. Moisés usa esta imagem. Nossa vida surge com intensidade e desaparece com a mesma rapidez. Botânicos confirmam que no deserto, após as raras chuvas, flores selvagens brotam pela manhã, florescem ao meio-dia e já estão murchas ao entardecer. Em um único dia, completam todo o seu ciclo de vida. Esta era a realidade que Moisés testemunhava diariamente no deserto. Pessoas nascendo, vivendo e morrendo com a mesma rapidez daquelas flores efêmeras. Porque somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. O contexto histórico aqui é crucial. Números capítulo 14 registra que Deus decretou que toda aquela geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Calebe, morreria no deserto. Demógrafos calculam que com uma população estimada de 2 milhões de pessoas e 40 anos de peregrinação, aproximadamente 140 pessoas morriam por dia. Imagine Moisés, o líder, assistindo diariamente a enterros, testemunhando o cumprimento da palavra divina. A palavra kalá, traduzida como consumidos, significa literalmente ser completado, terminado. Não é uma destruição caprichosa, mas o cumprimento de uma sentença justa. Pois diante de ti pões as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. A expressão luz do teu rosto é extraordinária no hebraico. Orpanim literalmente significa a iluminação que vem da presença. Antropólogos culturais explicam que nas culturas antigas do Oriente Próximo, estar na presença do rei significava estar sob seu olhar absoluto. Arqueólogos descobriram em palácios assírios e babilônios salas de audiência projetadas de forma que a luz natural iluminasse apenas o trono, enquanto o súdito ficava em relativa escuridão. Mas Moisés reverte essa imagem. Não somos nós que ficamos ocultos enquanto Deus permanece visível. Ao contrário, é Deus quem lança luz sobre tudo em nós, revelando até mesmo nossos pecados ocultos.
A palavra alumim, traduzida como ocultos, se refere ao que está escondido intencionalmente, aquilo que guardamos nas profundezas secretas do coração. Pois todos os nossos dias vão passando na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. A palavra Heger, traduzida como pensamento, é fascinante. Linguistas explicam que este termo hebraico originalmente se referia ao som que fazemos ao suspirar ou gemer. É onomatopeia. É como se Moisés dissesse: nossa vida passa tão rápido quanto um suspiro. Historiadores da medicina antiga documentam que a expectativa de vida naquela época raramente ultrapassava 40 a 50 anos para a maioria das pessoas. Mesmo Moisés, que viveu 120 anos, era exceção. Mas aqui está o insight profundo. Não é a quantidade de tempo que importa, mas o que fazemos com ele sob o olhar de Deus. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Agora chegamos a um dos versos mais citados sobre longevidade humana. Demógrafos e historiadores confirmam que 70 a 80 anos sempre foi o limite superior natural da vida humana em condições ideais. Mesmo com toda a tecnologia moderna, a média global hoje está em torno de 72 anos. A palavra Raven, traduzida como melhor, carrega um sentido irônico aqui. Significa literalmente a maior parte. Mas Moisés está dizendo, mesmo o auge da vida, mesmo os melhores anos, são marcados por amal, trabalho árduo, canseira, e aven, enfado, vazio. E então essa imagem poderosa, nós voamos. A palavra hebraica, significa voar rapidamente como uma ave que passa. Ornitólogos explicam que aves migratórias podem atravessar continentes em dias, e Moisés usa essa imagem. Nossa vida cruza o espaço da existência com a mesma velocidade. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Aqui, Moisés faz uma pergunta retórica profunda. A palavra os, traduzida como poder, significa força, intensidade. Teólogos explicam que esta não é uma pergunta sobre informação, mas sobre experiência. Moisés está dizendo, quem realmente experimentou, vivenciou, compreendeu na prática a intensidade da santidade de Deus? Ele mesmo havia testemunhado o Mar Vermelho se abrindo, o Sinai fumegando, a terra engolindo Coré e sua rebelião. Geólogos que estudam atividade sísmica na região da fenda do Rift, onde provavelmente ocorreu o incidente de Coré, confirmam que aquela é uma das zonas geologicamente mais ativas do planeta. Então chegamos ao verso central, o coração pulsante de todo o Salmo. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. A palavra maná, traduzida como contar, não significa simplesmente numerar, mas avaliar, considerar o peso e o valor de cada um. É um termo contábil. Arqueólogos descobriram milhares de tabuletas cuneiformes da Mesopotâmia, onde escribas usavam este termo para registrar inventários preciosos. Moisés está pedindo, Senhor, ensina-nos a valorizar cada dia como um comerciante avalia seus tesouros mais raros. E o objetivo, Lev Chokmah, literalmente, coração de sabedoria. No pensamento hebraico, o coração não era apenas o centro das emoções, mas da vontade, do intelecto de toda a pessoa. Antropólogos culturais explicam que, diferentemente da mentalidade grega que separava a razão de emoção, o pensamento semítico via o coração como o centro unificado do ser humano. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Compadece-te dos teus servos. Esta é uma súplica carregada de urgência. A expressão admatai, até quando, era usada em lamentos tanto pessoais quanto comunitários. Historiadores explicam que este tipo de clamor era comum em orações antigas, mas há algo único aqui.
Moisés não está questionando se Deus voltará, mas quanto tempo levará. É a oração de alguém que conhece o caráter de Deus. A palavra nacham, traduzida como compadece-te, literalmente significa arrepender-se ou consolar-se. É como se Moisés pedisse: Senhor, deixa teu coração ser movido em nosso favor. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. A palavra saba, farta-nos, é usada para descrever saciedade completa após uma refeição abundante. Nutricionistas que estudam hábitos alimentares antigos explicam que fartura era rara no deserto. A maioria das pessoas vivia com dietas mínimas, mas Moisés pede saciedade espiritual de madrugada. Baboker, literalmente na aurora. Há algo profundo aqui. Ele está pedindo que cada novo dia comece já preenchido pela bondade de Deus. Não que precisemos passar o dia inteiro buscando até finalmente encontrar ao anoitecer. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Este verso contém um princípio matemático divino fascinante. Moisés pede proporcionalidade, tanta alegria quanto foi a aflição. A palavra samak, alegra, significa literalmente fazer brilhar, iluminar. É como se ele dissesse: Senhor, faz nossos dias futuros brilharem com a mesma intensidade com que os dias passados foram escuros. Historiadores documentam que esta era uma mentalidade comum no Oriente Próximo Antigo, o conceito de justiça restaurativa, onde bênçãos deveriam equilibrar maldições. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. A palavra paal, obra, se refere não a trabalhos quaisquer, mas às grandes obras de Deus, aos atos históricos de salvação. Moisés está pedindo que esta geração veja a tua mão agindo como nossos pais viram no Egito, no mar, no Sinai. E então algo comovente, e a tua glória sobre seus filhos. A palavra adar, glória, significa esplendor, majestade, beleza. Moisés intercede não apenas pela geração presente, mas pela próxima. Ele quer que seus filhos vejam não apenas os atos de Deus, mas sua própria beleza revelada. E então, o verso final, um verso que fecha com a mesma palavra hebraica que abre, criando uma estrutura literária perfeita. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. A palavra noam, graça, significa literalmente doçura, agradabilidade. É a mesma palavra usada para descrever a beleza de uma paisagem ou o sabor de um alimento delicioso. Moisés está pedindo que a própria presença de Deus torne nossa existência agradável, doce, e observe a repetição deliberada. Confirma as obras das nossas mãos, sim, confirma as obras das nossas mãos. A palavra confirma, significa estabelecer, fazer firme, dar permanência. Isto é extraordinário. Depois de falar sobre como nossa vida passa rápido, como um suspiro, como somos como flores que murcham em um dia, Moisés termina pedindo que Deus dê permanência ao nosso trabalho. Ele entendeu o segredo. Nossa vida é breve, mas quando Deus confirma nossa obra, ela transcende o tempo e toca a eternidade. Agora, deixe-me conectar todos esses pontos de uma forma que transformará como você vive cada dia que resta. Moisés escreveu este salmo vendo milhares morrerem ao seu redor. Ele havia vivido 40 anos no auge do poder egípcio, cercado por monumentos que desafiavam a morte. Passou 40 anos no deserto de Midian, aprendendo que toda glória humana é temporária. E então, mais 40 anos liderando um povo rebelde, testemunhando mortalidade diária. 120 anos de vida lhe ensinaram algo que engenheiros de software modernos estão apenas começando a entender através da teoria da informação. Não é o tempo absoluto que importa,
mas a densidade de significado que comprimimos nele. Pense nisso. Um dia vivido com propósito divino, onde você conta suas horas como tesouros, onde cada ação é confirmada por Deus, vale mais que décadas de existência vazia. Historiadores da ciência explicam que Isaac Newton desenvolveu cálculo, óptica e gravitação universal em apenas 18 meses durante a peste de 1665. Mozart compôs mais de 600 obras em apenas 35 anos de vida. Não é quanto tempo você tem, mas o que você faz com o tempo que Deus confirma. Aqui está a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto por nossa experiência humana universal. O tempo não é neutro. Cada dia é uma escolha entre viver no eterno ou ser arrastado pelo temporário. Quando você acorda de manhã e pede, como Moisés ensinou, farta-me de madrugada com a tua benignidade. Você está ancorando seu dia não no tempo cronológico que passa, mas no tempo kairós que permanece. Teólogos do Novo Testamento explicam que o grego tem duas palavras para tempo: cronos, o tempo sequencial que escorre, e kairos, o momento oportuno carregado de significado. Moisés, escrevendo em hebraico 1000 anos antes, já havia capturado esta distinção. A aplicação prática é devastadoramente simples e revolucionária. Comece cada dia pedindo a Deus que ensine você a contar aquele dia específico. Não o ano, não o mês, mas aquele dia. Pergunte-se, se este fosse meu último dia, como eu o viveria diferente? E então, aqui está o segredo que estudiosos levaram séculos para articular claramente. Viva esse dia pedindo que Deus confirme as obras de suas mãos. Cada conversa, cada tarefa, cada ato de bondade, ore para que Deus estabeleça aquilo na eternidade. Psicólogos modernos chamam isso de viver com intencionalidade. Moisés chamava de sabedoria. E agora, permita-me compartilhar a mensagem mais profunda que emerge deste salmo antigo quando a lemos à luz de Cristo. Moisés clamou por alguém que ensinasse a humanidade a contar seus dias. Séculos depois, outro homem nasceu, que em apenas 33 anos comprimiu tal densidade de significado eterno que dividiu a história humana em antes e depois. Jesus Cristo, o Verbo eterno que entrou no tempo, viveu cada dia com perfeita submissão ao Pai, e cada obra de suas mãos foi confirmada pela ressurreição. Quando ele disse, está consumado, na cruz, usou uma palavra contábil, tetelestai, que significava, a conta está paga, o trabalho está completo. Ele havia contado seus dias perfeitamente, e o Pai confirmou sua obra ressuscitando-o dentre os mortos. A paz que quero deixar com você hoje não é a paz do mundo, que depende de circunstâncias favoráveis e tempo abundante. É a paz que vem de saber que seus dias, embora breves, podem ser eternamente significativos quando conectados ao Deus eterno através de Jesus Cristo. Você não precisa viver 120 anos como Moisés, nem realizar milagres espetaculares. Você precisa apenas acordar amanhã, e no dia seguinte e no próximo e pedir, Senhor, ensina-me a contar este dia. Mostra-me como investi-lo em coisas que tu confirmarás. Farta-me logo cedo com tua presença, para que eu não precise passar o dia inteiro buscando satisfação em cisternas vazias. A prosperidade que Deus oferece não é primariamente material, embora Ele se deleite em abençoar seus filhos. É a prosperidade de uma vida bem vivida, onde mesmo que você tenha apenas 70 anos, ou 60, ou 50, ou menos, cada dia foi saturado de propósito divino. É a riqueza de chegar ao fim sabendo que suas obras foram confirmadas, que sua vida tocou a eternidade, que você não foi apenas mais uma flor do deserto que brotou e murchou, mas uma vida que Deus estabeleceu. Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, que venceu o tempo através da eternidade, que transformou 3 dias no túmulo na vitória mais gloriosa da história, eu declaro sobre você hoje,
Que o Deus eterno, o mesmo que foi refúgio de Moisés no deserto e fortaleza de Davi nas batalhas, seja sua habitação permanente. Que ele ensine você a contar seus dias com tal sabedoria que, quando o último sol se puser sobre sua jornada terrena, você tenha a certeza inabalável de que cada obra de suas mãos foi confirmada, cada momento foi investido, cada dia foi verdadeiramente vivido. Que a doçura da presença de Deus esteja sobre você, não apenas nos momentos de adoração, mas em cada tarefa cotidiana, transformando o ordinário em extraordinário, o temporal em eterno. E que quando você voar, como todos nós voaremos, seja não como palha levada pelo vento, mas como águia que remonta aos céus, carregada pela confirmação divina de uma vida bem contada. Para a glória de Deus Pai, que existe de eternidade a eternidade, através de Jesus Cristo nosso Senhor, que nos deu acesso a esta eternidade, no poder do Espírito Santo, que sela e confirma as obras que fazemos em nome de Deus. Amém.